Meus irmãos, eu quero, nesta noite, pregar num texto que são princípios bíblicos, é uma instrução para nossas vidas, é uma doutrina cristã básica, mas que nós precisamos estar a cada dia mais meditando nessa instrução e nessa doutrina bíblica. O texto que nós vamos meditar nesta noite está em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero já adiantar à igreja que esta é uma carta de João, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, que era conhecido como discípulo do amor, ou o discípulo amado, porque ele ali na ceia encostou a cabeça no peito ali de Jesus, no coração de Jesus, e a sua carta, irmãos, ele fala muito assim, de uma maneira amável. Ele diz: filhinhos, né? Amados. Então, ele é conhecido como discípulo do amor. Ele esteve bem próximo do autor, né? Do amor, que demonstrou o maior amor que alguém poderia demonstrar, que era Jesus. Ele esteve ali colado em Jesus. Eu creio que ele aprendeu muito de Jesus e ele quer nos ensinar também nesta noite. Todos acharam? 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos esperar a irmã botar ali, pronto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que quer dizer a palavra Cristo, irmãos? É ungido de Deus, é o escolhido de Deus. O ungido de Deus, irmãos, é aquele que Israel aguardava para vir dar salvação ao povo. Então, todo aquele que crê que Cristo, que Jesus é o Cristo, né, assim que diz a palavra, é nascido de Deus. Continuando, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Versículo 5. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com este testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Amém? Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, meu Deus, na dependência do Teu Santo Espírito, e que esta noite, meu Pai, a palavra que é viva, Pai, ela venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades, e que o Senhor venha falar em cada coração, Pai, porque a palavra, ela tem o poder de transformar quando ela é colocada em prática, Pai, e que nós possamos praticar, meu Deus, aquilo que é instruído neste altar, e que o Senhor venha falar através do Teu Santo Espírito, e que todo espírito contrário, Pai, nós te pedimos pelo Teu poder, envia os Teus anjos, e lança fora todo espírito contrário, pelo poder que há no nome de Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. A igreja diz amém.
Queridos irmãos, quando João escreveu essa carta para a igreja, nós estamos num culto de ensinamento, deixa eu falar algumas coisas para vocês. As dos apóstolos eram escritas para as igrejas, o líder daquelas igrejas pegava e lia para toda a comunidade. Era uma carta de autoridade, era uma doutrina vinda do apóstolo Jesus. Eu estou lendo agora, irmãos, Os Pais Apostólicos, um livro que fala dos pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos? Os discípulos dos apóstolos, Inácio, Clemente. Então eles escreviam cartas também, só que as cartas, irmãos, não foram consideradas cartas canônicas, ou seja, não entraram na Bíblia, mas eram cartas que mostram documentos, né? São documentos que mostram como é que a igreja primitiva se portava e qual era as doutrinas, né, em concordância com os apóstolos. A gente pode ver que as doutrinas são as mesmas, em concordância com os apóstolos, e ali havia a instrução daqueles pais apostólicos. E eu tenho visto muita coisa interessante. Mas aqui, irmão, deixa eu falar. O apóstolo João, quando escreveu essa carta, irmãos, a igreja aqui estava cercada de dúvidas, porque em todos os tempos da igreja sempre teve os falsos mestres, e é tanto que também a igreja estava cheia de heresias, e também estava chegando uma frieza espiritual na igreja. A gente parece estar falando dos nossos tempos, né, irmão? Cheio de falsos profetas, cheio de heresias, muitas igrejas frias espiritualmente. Parece que nós estamos falando do nosso tempo, mas não. Isso aqui foi no princípio. E aí João, aqui nessa carta, irmãos, ele vai apresentar um cristianismo, irmãos, que não é teórico, é um cristianismo prático, é o cristianismo que faz efeito, que funciona, é quando a gente coloca em prática na nossa vida. É um cristianismo que fala de uma fé viva, e essa fé viva é comprovada pelo novo nascimento. Novo nascimento, irmãos. E quando se tem um novo nascimento, tem um amor prático, tem a obediência, que persevera em obedecer a Deus, e no final disso tudo tem a vitória espiritual. As pessoas às vezes querem pular tudo isso para ir direto para a vitória espiritual, mas não, a vitória vai vir, mas tem umas coisas antes que nós devemos observar, amém? A primeira coisa que nós vemos, irmão, é que é necessário nascer de novo. Quantos aqui já nasceram de novo, irmãos? É um nascimento, irmãos, que não é só teórico, não é só de fala. Tem que ser um nascimento que transforma verdadeiramente as nossas vidas. É um nascimento, irmãos, que nos faz andar diferentes. Esse texto aqui, irmãos, ele vai nos conduzir à origem da fé. E onde é a origem dessa fé, irmão? No novo nascimento. Porque, queridos irmãos, se a gente não nascer de novo, nós somos somente, irmãos, estamos na igreja, mas a igreja somente por vir não garante a salvação se não houver um novo nascimento. Não adianta só vir para a igreja se não houver um novo nascimento, uma transformação de vida, um novo viver, um novo andar, um novo caminhar, um novo pensar conforme a palavra de Deus, conforme a instrução de Deus. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a vida cristã, ela não vai começar tão somente, irmãos, do nosso esforço, mas vai começar do nascimento espiritual. É quando nós somos impactados pela mensagem do Espírito Santo, que ele fala lá em João capítulo 16, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado em que nós andamos, e que há uma justiça de Deus disponível para nós, e aqueles que não recebem vão passar por um juízo, aí nós nascemos de novo, movido pelo Espírito Santo de Deus, que transforma nossas vidas, que nos tocou, e é por isso que nós entendemos e reconhecemos Jesus como Cristo, e estamos aqui para adorar o seu santo nome.
Esse cristianismo que João está falando aqui, irmãos, não é um cristianismo que é sustentado pelo sentimento. Ah, eu senti um arrepio, eu estou sentindo a presença de Deus. Não é esse cristianismo. Ele não é sustentado por sentimento, irmão. Ele é sustentado pela obediência à palavra de Deus. Ele é sustentado pela fé que nós temos nas promessas de Deus para nossas vidas. Esse cristianismo que João está falando aqui, ele nunca vai terminar em derrota, mas vai terminar em vitória, porque Deus mesmo, ele dá esse testemunho aqui nesta carta. Ele começa aqui, irmão, dizendo no versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê aqui que Jesus é o Cristo? Quem crê que Jesus é o ungido de Deus enviado para nos salvar? Amém? Então, irmãos, se nós cremos, irmãos, nós somos nascidos de Deus. Esse ser nascido de Deus, irmãos, é algo fenomenal que Deus transforma nas nossas vidas. Não é, irmãos, uma reforma que Deus faz na nossa vida, não. Ah, eu bebia, agora deixei de beber. Eu fumava, deixei de fumar. Não é reforma, não, irmãos. É uma transformação das nossas vidas. Ele transforma tudo, irmãos. Não é uma fé religiosa, não. Ah, eu estou indo para a igreja, eu deixei isso, eu mudei aquilo, eu deixei... Não, irmãos. Ah, eu tenho que ir para a igreja, vem a força, vem com o pensamento lá não sei aonde, vem, não se liga com a mensagem, não se liga com o Espírito Santo de Deus, não se liga com a palavra, não crê naquilo que é pregado, nunca vai ser transformado. É só uma reformazinha. E quem vive de reforma, irmãos, se você faz uma reforma na igreja dessa, daqui a um tempo precisa reformar de novo. Quem vive, eu fui reformado pelo Senhor, deixei isso, deixei aquilo, depois vai precisar de novo, reforma. Mas quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder que há no nome santo de Jesus, irmão, nós sabemos quem nós somos, nós temos identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos em Deus. Ontem eu estava pregando isso lá no setor H, sobre a nossa identidade, irmãos. Nós temos que ter uma identidade, irmãos. Porque quem não tem identidade, irmãos, um dia está de um jeito, outro dia está de outro, outro dia está de outro, outro dia está... Não tem identidade fixa. Mas quem tem uma identidade, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei da onde Ele me tirou, eu sei a mudança que Ele fez em mim, eu sei para onde eu estou indo para o céu de glória. Pode vir luta, pode vir dificuldade, mas eu sou filho de Deus. Essa é a nossa identidade, irmãos. A gente tem que ter uma identidade. A gente não pode ser camaleão. Vocês sabem que o camaleão, ele se transforma, a cor dele muda de acordo com o ambiente, né? O camaleão. E nós não podemos ser camaleão, irmão. Nós temos identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Ele nos lavou, Ele nos purificou, irmão. Irmãos, parece que a gente esquece o que a gente era, o que a gente viveu. Da onde foi que o Senhor nos tirou? Parece que a gente esquece, irmãos, como Deus se revelou a gente, como o Espírito Santo de Deus nos impactou. A gente não pode esquecer, irmão, porque a gente não vive de sentimento, irmãos, a gente vive pela nossa fé. Então, o novo nascimento não é reforma. A gente nasceu de Deus, isso é uma geração espiritual. Deus nos gerou de novo. O nosso espírito foi gerado de novo. E quem nasce de Deus passa a pertencer à família de Deus. A família de Deus são todos aqueles que foram gerados
em Deus, nasceram de novo, nasceram em Deus. A fé verdadeira, irmãos, a fé verdadeira, ela muda a nossa origem, porque nós éramos pecadores, e ela muda, nos lavou, lançou fora o pecado, e muda o nosso destino, porque nós íamos para o inferno, mas agora nós vamos para o céu de glória. A fé verdadeira muda a nossa origem, o nosso destino, e muda também o nosso roteiro, a nossa vida, o nosso caminhar, porque a gente não vai mais andar como a gente andava lá na nossa origem. Não, agora nós somos nascidos de Deus, agora nós andamos diferente, agora os valores são invertidos, irmão. Agora a gente anda, irmãos, um andar guiado pelo Espírito através da sua palavra. Agora, irmãos, a gente anda no meio desse mundo, irmãos, mas não pertencendo ao mundo, irmãos. Agora a gente anda, irmão, nesta terra, irmãos, mas como filhos de Deus, como servos do Senhor. A gente anda na direção do Espírito Santo de Deus. A gente tem que orar com a autoridade de Jesus nas nossas vidas, tem que orar pelo enfermo, tem que orar por aquele que está batido. Você tem que ser um instrumento de Deus. Deus quer usar a tua vida. Você nasceu de novo, você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus está em você, e você agora é uma nova criatura. Aleluia! Nicodemos, irmãos, era um religioso. Ele se encontra com Jesus, e Jesus vai falar para ele, confronta ele. Você sabe muito ensinar aí a Torá, o Antigo Testamento, você é um doutor da lei, mas você tem que nascer de novo. E ele, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus, não. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, você tem que ser gerado em Deus. Você pode saber toda a Bíblia, mas se você não nasceu em Deus, não adianta, irmãos. O novo nascimento, irmãos, é o que todos nós necessitamos. Quando ele chega aqui, irmãos, no versículo 1, na parte B, isso aqui é interessante. Na parte B do versículo 1, ele começa dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. A parte B diz o seguinte: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eita Jesus! Vamos compreender isso aqui direitinho? O que é que João está dizendo, irmãos? João está dizendo, irmãos, que todos nós que amamos quem nos gerou, quem foi que nos gerou? Deus. Amém? Nós fomos gerados em Deus. Se nós fomos gerados em Deus, irmãos, nós temos que amar também aqueles que dele é nascido. Quem são aqueles que dele é nascido? Nossos irmãos. Se nós, irmãos, amamos o que nos gerou, também nós temos que amar aquele que dele é nascido. E quem é que dele é nascido? Nossos irmãos. E aqui a gente vê, irmãos, uma doutrina que eu disse que era básica para a igreja, é que o verdadeiro discípulo, irmãos, aquele que é nascido de Deus, ele tem que viver em amor. Porque o amor, irmãos, é a evidência visível do novo nascimento. A gente vai ver quem nasceu de novo mesmo, irmãos, quando ama o seu irmão, quando tem atitudes, o amor prático, a vida prática, amando o seu irmão. Ontem eu falei lá no setor H, domingo nós temos aí, irmãos, o quilo do amor. Quantos podem dar 1 quilo de amor e não traz? Sabendo que tem irmãos que estão passando muitas vezes dificuldades. Quantos podem dar até mais de 1 quilo do amor e às vezes não dão? Sabendo que tem irmãos que estão passando necessidade. Voltando um pouquinho aqui, irmãos, o próprio João, ele vai nos falar sobre isso. Lá em João 3, a partir do versículo 17, ele vai dizer: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, ou seja, fechar o coração,
como estará nele o amor de Deus? O próprio João está falando. Mas não é só na questão do ajudar com bens materiais, não. É ajudar, irmãos, é amar o seu irmão em todas as maneiras, em todas as formas. Não se ama a Deus, irmãos, sem amar os filhos de Deus. Como é que eu vou dizer que amo a Deus, mas não amo os filhos dele? Não é uma contradição? Amém ou não amém? Não tem como dizer que eu amo o meu irmão e não amo, ou eu amo a Deus e não amo o meu irmão, os filhos de Deus. Agora, irmãos, vou dizer uma coisa para você. A igreja do Senhor Jesus sempre teve, desde o princípio, problemas, irmãos. Relacionamento, problemas de relacionamento. Como eu falei, eu estou lendo o livro As Cartas dos Pais Apostólicos. Meus irmãos, a geração depois dos apóstolos, meu irmão, que tem de problema, eles resolvendo problema nas cartas, de atrito entre os irmãos. Ah, fulano foi insubmisso ao bispo. Ah, fulano não vem para os cultos. Olha, não vem para os cultos, olha. Rapaz, fulano não tem autoridade porque não vem para os cultos, como diz a palavra. Olha aí, irmãos. Ah, fulano tentou se levantar contra o irmão tal. Nas cartas dos pais apostólicos. Mas a palavra de Deus também está cheia. E aí, irmãos, tem que ter um amor prático. E eu vou dizer uma coisa para você. Coloca aí, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 5. Ninguém que nasceu de novo tem desculpa para não ter amor pelo seu próximo e seu irmão. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Não, pastor. Vamos ver se a gente tem desculpa para dizer que não, mas eu não vou com a cara daquele irmão. E essa é a esperança, não nos decepcionará, pois sabendo o quanto Deus nos... Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, já tem como ter o Espírito Santo aí, irmão, amém? E que foi que Deus fez mais? Para nos encher o coração com o quê? Se Deus nos deu o Espírito e o Espírito está enchendo nosso coração com o amor dele, nós não podemos dizer, não posso amar o meu irmão. Então você não tem o amor de Deus. Porque a própria palavra diz que Deus é amor. E a palavra de Deus diz que Ele encheu nossos corações com amor. Como é que eu vou dizer que eu não posso amar meu irmão? Se eu vou dizer que eu não tenho amor pelo irmão, então eu não nasci de novo. Então eu não tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Quem está compreendendo? Isso é ensinamento bíblico, viu, irmãos? Isso é palavra de Deus, viu? O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é provado no nosso relacionamento com nossos irmãos. De acordo com o meu relacionamento com Deus, eu vou me relacionar com meus irmãos. Se eu tenho um relacionamento próximo com Deus, eu vou ter um relacionamento próximo com meus irmãos. Se eu tenho um relacionamento superficial com Deus, não vou ter um bom relacionamento com meus irmãos. É muito fácil. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e amor, e vivo pelo Espírito, eu vou andar pelo Espírito, e muitas das coisas que poderia trazer algum atrito entre eu e meus irmãos, eu vou vencer, porque eu estou cheio do Espírito. Mas se eu ando pela carne, irmãos, basta uma unhazinha assim do irmão contra mim. Aí a carne vai reinar. É ou não é, irmãos? É, irmãos. É a carne. E a carne só traz consequências ruins para nossas vidas. O amor cristão, meus irmãos, não é um discurso, é uma prática. A gente tem que viver. Quem nasce de Deus carrega o DNA do amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Aí no versículo 3 de João, o discípulo do amor, ele vai dizer o seguinte: porque este Deus é o amor.
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Primeira João 5:3. 1 João 5:3. Eu estou aguardando ali. 1 João 5:3, capítulo 5, versículo 3. Amém? Amém não? 5:3. Não, amém. Eu vou ler aqui, irmãos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, irmãos, amar a Deus, irmãos, é obedecer, não é só sentir a presença de Deus, sentir arrepio, não, é obedecer. E tem mais, irmãos, ele diz aqui o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guarde os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, os mandamentos de Deus não são pesados. Diga comigo, os mandamentos de Deus não são pesados, irmão. É pesado para quem não ama a Deus. Porque quem ama, não é peso os mandamentos de Deus, mas é prazer. É prazer, irmãos. Agora, quando a pessoa não ama, ela vai sentir peso, irmãos. Vai sentir dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus, porque não ama Deus. É muito simples, é muito fácil. A graça de Deus, esse amor imerecido que nós temos, ela não vai anular de maneira nenhuma, irmãos, a nossa obediência a Deus. Não, porque Deus me ama, a sua graça, eu não preciso obedecer. Não, irmãos. A graça é para nos fortalecer, para nós obedecermos a Deus. Não é para dispensar de nós obedecermos a Deus. Não, então, a graça de Deus é o amor de Deus mesmo sem eu merecer, então não preciso obedecer, que Ele vai me amar do mesmo jeito. Não. A graça é para nos fortalecer, para obedecer os mandamentos de Deus. Abraão, irmãos, demonstrou um amor grandioso, irmãos, porque ele confiou em Deus e obedeceu à vontade de Deus, saindo da sua terra, da sua família, para o projeto que Deus tinha para a vida dele. E isso para ele não foi pesado. Ele obedeceu, ele deixou tudo por amor a Deus. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas não querem obedecer a Deus porque não amam a Deus, porque não nasceram de novo, porque não foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, porque não foram gerados em Deus. E quando não é gerado em Deus, quando não nasce de Deus, quando não crê que Cristo é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, aí tudo para Deus fica pesado, tudo para Deus fica dificultoso, tudo para Deus é feito de qualquer jeito. E eu vou falar aqui uma coisa para os obreiros desta obra, irmãos. Meus irmãos, se você foi chamado para ser obreiro desta casa, faça as coisas com amor. Faça as coisas para Deus com amor. Você não está fazendo para o pastor Flávio, pastor Carlinhos, você não está fazendo, você está fazendo é para Deus. Então faça com amor. Não faça de qualquer jeito, de qualquer maneira, não porque é obrigado. Ninguém obriga ninguém a nada, nem Deus. Então, se você foi chamado para servir na obra de Deus, faça com amor. Amém? Falar nisso, nós vamos ter aí um simpósio de obreiro no carnaval, viu? 1 João capítulo 5, versículo 3, a partir da parte B do versículo 3, ele vai dizer que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, quem nasceu de Deus recebe força para obedecer. A vida cristã, irmãos, guarde bem essa frase, tá certo? A nossa vida cristã, irmãos, ela não tem que ser uma vida cristã arrastada.
forçada. Não. A nossa vida cristã, irmãos, ela é sustentada por Deus. Não é arrastada, é sustentada. E isso acontece quando nós temos a compreensão de quem nós somos, a nossa identidade espiritual. Isso acontece, irmãos, quando nós temos a compreensão de quem é Deus nas nossas vidas e o que Ele tem feito nas nossas vidas, a ação dele nas nossas vidas, a presença dele nas nossas vidas, porque quando nós compreendemos que Deus está operando nas nossas vidas, quando nós compreendemos, irmãos, que nós não vivemos sem Deus, quando nós compreendemos, irmãos, que a nossa vontade, irmãos, é bem pior do que a vontade de Deus para nossas vidas, e quando nós deixamos, irmãos, a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, aí sim, irmãos, nós encontramos a verdadeira vitória que vence este mundo, irmãos. O que acontece é que nós não estamos vencendo esse mundo é porque nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade muitas vezes leva para o buraco, leva para o inferno. A nossa vontade muitas vezes, irmãos, leva para tudo que não presta. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela quer nos levar para o céu. Ele quer nos dar uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de descanso. Nós somos teimosos às vezes, irmão. Moisés às vezes dizia assim para Deus: oh Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? É um povo obstinado. E às vezes nós somos um povo obstinado, irmão, porque Deus quer o melhor para nossas vidas, e às vezes nós escolhemos o pior. Deus quer o melhor para nós, mas às vezes a gente quer andar pela nossa vontade, e a nossa vontade, irmão, a nossa vontade é agradar a carne. E é por isso que todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos, para viver para Deus. Nós temos que renunciar a nossa natureza carnal. A natureza carnal quer tudo que não presta desse mundo, mas a gente só vai vencer esse mundo, irmão, quando a gente permitir que o amor de Deus, que é a melhor coisa que nós recebemos, possa direcionar as nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo, meus irmãos? Então, irmãos, o João aqui é alguém que vivia muito próximo ao Senhor, e ele sabe daquilo que ele está falando, irmãos. Ele vai dizer no versículo 4 ao 7, mas eu vou ler só um trecho aqui, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence o mundo. E essa é a nossa maior luta, irmão, nesses dias. E a luta é maior porque o espírito do anticristo já está nesse mundo, irmãos. E nós, irmãos, se nós tivermos o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós vamos vencer esse mundo. Mas a partir do momento que nós deixarmos, irmão, de dar atenção ao Espírito Santo de Deus que está em nós, ele habita em nós. Mas se a gente deixar de ouvir o Espírito Santo de Deus, negligenciar a nossa comunhão com Deus, sabe o que acontece, irmãos? Esse Espírito do anticristo vai tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. É por isso que tem tanta gente que vivia na igreja, irmãos, tinha temor a Deus, e agora está aí, irmãos, da maneira que o mundo quer. Porque deixou, irmãos, de zelar pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. E quando a gente deixa, irmãos, é o espírito do anticristo. O que é o anticristo, irmão? É tudo aquilo que se opõe ao Cristo, a Jesus. E aí ele vem habitar em nós. E quando dá fé, irmãos, nós vamos estar pouquinho em pouquinho se opondo ao Senhor Jesus. Não, mas não é bem assim não. Não, a palavra de Deus não é bem assim não. Ah, o pastor também, porque às vezes exagera demais. Ah, não precisa também eu estar nessa oração, nesse culto, não. Ah, Deus não quer, Deus quer meu coração. Quem já foi ouvir isso aí? Deus quer tudo, irmão. Não é nem frigorífico, não dá só a parte do coração e a parte do... não, irmão, Deus quer a gente tudo, irmão. Nosso corpo, alma e espírito, irmão. Amém? Esse negócio de só coração, isso é desculpa, irmão. Deus nos quer completo. E se a gente não vigiar, o espírito do anticristo já está no mundo. Tudo que se opõe a Deus
É contra Deus. Nós vamos ver agora, irmão, vocês vão ver. Não porque vão assistir, mas vão ver nas internet, em todo canto. Esse período de carnaval aí. O que vai ter de escola de samba aí, como está tendo todo ano, né? Tentando. Teve uma escola aí, um tempo aí, que o diabo arrastando Jesus Cristo na avenida. Vocês viram isso aí? Amém. Isso é o espírito anticristo, irmão. É contra Cristo. Tudo que se levanta contra Cristo, irmão. Nós estamos vendo aí agora, irmãos, aqui no Rio Grande do Norte, o pastor Tássio Licurgo. Os alunos da faculdade querem caçar ali o seu contrato de professor na universidade, porque ele é crente, porque ele é pastor. E as universidades federais, irmãos, estão tudo tomadas, irmãos. Meu irmão, ore muito se você for botar um filho seu na faculdade federal, viu? Ore muito. Principalmente se for nos cursos de história, geografia, esses cursos aí. Humanas. Nos cursos de humanas. Filosofia, psicologia, for federal, tenha cuidado. Porque só tem maconheiro, só tem gente que se levanta contra Deus, só tem gente, irmão, da pior espécie, no sentido, deixa eu esclarecer, no sentido de se levantar contra Deus, porque não conheceram a Deus ainda e foram doutrinados, as suas mentes estão cheias, irmãos, de coisas que são contrárias à vontade de Deus para a vida deles. E muitos deles, irmão, estão fazendo aquilo que nem sabem, foram doutrinados, foi colocado na mente deles, são robôs, são instrumentos sendo utilizados por diabo, por Satanás, para se levantar contra Deus, a palavra de Deus, se levantar tudo contra de Deus. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está nesse mundo, irmão. E ele está chegando. O anticristo está chegando. E nós, irmão, não podemos jamais trocar o Cristo que habita em nós pelo espírito do anticristo. Porque com Cristo em nós, irmãos, com a fé que nós temos, é a vitória que nós precisamos para vencer esse mundo. Para vencer esse mundo, irmãos. E o mundo, irmãos, ele tenta nos pressionar de toda maneira. Mas se nós vivemos essa fé, nós vamos ser sustentados pelo Senhor Jesus. Jesus venceu o mundo e ele compartilha a sua vitória comigo e com você. É por isso que Paulo vai dizer lá em capítulo 8 de Romanos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque nós vencemos, irmão, não só as adversidades do tempo presente, porque ele vai dizer que não é a fome, não é a perseguição, não é a nudez, não é a espada que vai nos afastar do amor de Jesus Cristo. Ele vai dizer, irmãos, que não é as coisas que estão no mundo que vão nos afastar do amor de Jesus, porque com Jesus, irmãos, nós somos mais vencedores, e o próprio João vai dizer isso, irmãos, aqui na sua carta, irmãos. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele está dizendo, irmãos, que aquele que está em nós é maior, e nós já temos vencido este mundo, irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, o céu, ele vai confirmar aquilo que os nascidos de Deus, a igreja do Senhor confirma, a igreja do Senhor clama, o céu vai confirmar, irmãos. O céu vai confirmar, porque a vitória está no povo de Deus, a vitória é nossa, pelo poder que há no nome de Jesus. Se nós formos nascidos de Deus, irmão, nós vamos vencer, e nós somos mais do que vencedores. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos, vejam bem, Davi, diante do grande gigante Golias, ele era bem pequenininho aos olhos humanos, mas pela fé que ele tinha em Deus, ele era um grande vencedor. Talvez você seja bem pequenininho diante dos problemas, dos gigantes que se levantam contra a tua vida, mas com a tua fé em Deus,
com a tua identidade de filho de Deus, reconhecendo quem você é, você vai derrubar o gigante, porque maior é o que está em você. João, irmãos, ele nos conduz aqui numa jornada completa de fé, irmãos. Ele começa dizendo que pelo novo nascimento é a primeira vitória que nós alcançamos. Aí nós caminhamos pelo amor. Nós somos, irmãos, firmados na obediência da palavra de Deus. E nós terminamos com a vitória. Então, se nós queremos vitória, irmãos, primeira coisa, nós temos que abrir o nosso coração para Jesus. Aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que não estão em aliança com Deus, e firmar uma aliança com Deus, para que haja verdadeiramente um novo nascimento, gerado por Deus. Depois, irmão, nós temos que caminhar pelo amor, e aí nós somos firmados, quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, e aí a vitória espiritual, a vitória sobre o mundo, vai se concretizar nas nossas vidas, meus irmãos. A fé que nasce de Deus não é uma fé frágil, não. Não é uma fé teórica. E não é uma fé que nos leva à derrota, não. Essa fé que nasce em Deus, irmãos, ela nos leva a vencer o mundo. Porque está alicerçada, irmão, num testemunho que vem direto do céu. Não é assim que diz aqui no finalzinho, ele vai dizer que são 3 os que dão testemunho no céu. Quais são esses 3 que falam aqui? É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus. Eles testificam, irmãos, que nós somos vencedores sobre o mundo diante de todas as adversidades, irmãos. Também, irmãos, a pergunta que fica não é se o mundo é muito forte, não. A pergunta que fica, irmão, não é se o mundo tem um poder sedutor para nós, não, irmãos. A pergunta que fica é se nós já nascemos de Deus. Porque quem nasce de Deus tem fé, ele crê. E se tem fé e crê, vai vencer. Se nós nascemos, irmãos, de Deus, nós vamos vencer este mundo, vamos vencer as adversidades, vamos vencer os obstáculos, porque maior é o que está em nós. Nunca esqueça, maior é o que está em nós. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu quero te dizer, se você nasceu de Deus, a vitória vai chegar na tua vida. Continua em obediência à palavra de Deus, continua andando em amor, continua crendo naquele que é maior, continua crendo naquele que está em ti, porque é maior do que aquele que está no mundo. E se você chegou aqui esta noite, nesta luta, nesta batalha, eu creio que você vai chegar com a sua vitória, porque é isso que a palavra de Deus testifica. A vitória é do povo de Deus. E se tem povo de Deus aqui esta noite, se tem povo que crê, fica em pé e glorificando ao Senhor Jesus. Fica em pé glorificando a Jesus. Feche os seus olhos esta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero levantar um clamor aqui nesta noite.